Olá, queridos irmãos, bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso no Catecismo de Heidelberg. Nas manhãs de domingo, agora está sendo essa transmissão. Então, dou as boas-vindas a todos vocês e nós, mais uma vez, vamos iniciar fazendo primeiro uma leitura do livro de Salmos. Vamos ler o Salmo de número 16. Salmo 16. Hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos então orar, pedir a bênção do Senhor para mais esta manhã. Ó Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, por todas as tuas bênçãos, a tua misericórdia, a tua graça sempre presente. Pedimos, Senhor, tua misericórdia e perdão dos nossos pecados. Pedimos que o Senhor abençoe esse momento, essa aula, que possamos aprender mais sobre esta preciosa doutrina e perceber as implicações dessa doutrina que confessamos para a nossa própria vida. Ser conosco, dirige esse estudo, prepara o nosso coração, é o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, queridos irmãos, sempre é bom ressaltar, né? Eu sempre peço aos irmãos, principalmente aos membros e catecúmenos da congregação aqui em São Paulo, que uma vez que vocês estejam assistindo a essa transmissão, que vocês coloquem aí o nome de vocês nos comentários, dando um bom dia, outra mensagem qualquer, para que eu então tenha noção, né, de quem está participando. Nesse momento eu sei que estão aí o irmão Rafael Solete, o Luciano e também o Misael estão assistindo a esta aula, né? Então, mas consta aqui que tem outras pessoas que eu não sei quem são. Então, por favor, depois deixe seu comentário aí para que eu saiba quem está assistindo, principalmente se você for alguém da congregação em São Paulo. Bom, estamos no nosso estudo, Catecismo, chegamos ao dia do Senhor 17. Desde o dia do Senhor 9, o Catecismo está apresentando explicações para cada um dos 12 artigos do Credo Apostólico. Então é bom lembrar, né? O Credo tem 3 divisões principais sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e tem 12 artigos que resumem o ensino bíblico a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquilo que nós confessamos a respeito das 3 pessoas da divindade. Bom, nós já aprendemos sobre Deus Pai, a nossa criação, e agora estamos observando Deus Filho e a nossa salvação, desde o dia do Senhor 11. Chegamos ao 17, tratando sobre sua ressurreição. Então já vimos quem ele é, né? Salvador, Cristo, a sua divindade, a sua humanidade, seu sofrimento, a sua morte. E agora vamos observar o ensino sobre a sua ressurreição. Então estamos naquela parte da doutrina que tratou sobre a humilhação de Cristo até o dia do Senhor 16, e agora
Então, do 11 ao 16, a humilhação de Cristo, né? Ele fazendo-se homem, sofrendo, morrendo, desceu ao inferno, tudo isso faz parte da humilhação. E agora passamos a observar a sua exaltação quando começamos a estudar sobre a sua ressurreição. Então, surge dentre os mortos, então fala da sua exaltação. O dia do Senhor de número 17 tem apenas uma pergunta, tá? Essa pergunta é a pergunta de número 45, ok? Então nós vamos ler essa pergunta. Se você tem aí o seu catecismo, acompanhe a leitura da pergunta de número 45 do Catecismo de Heidelberg. Como somos favorecidos com a ressurreição de Cristo? Resposta: primeiro, pela ressurreição, ele venceu a morte para nos tornar participantes da justiça que ele conquistou para nós pela sua morte. Segundo, pelo seu poder, nós também somos ressuscitados para uma vida nova. E terceiro, a ressurreição de Cristo é para nós a garantia da nossa ressurreição gloriosa. Então, olhando de maneira geral, podemos observar que o catecismo não procura definir, né, o que é a ressurreição de Cristo, né, qual o significado da palavra ressurreição. Não, o catecismo simplesmente diz como somos favorecidos. Ele já vai no sentido de aplicar essa doutrina da ressurreição de Cristo à nossa vida. Então a Bíblia ensina sobre essa ressurreição, nós confessamos que ele ressuscitou ao terceiro dia, e qual a implicação disso? Como é que isso nos favorece? Qual é a utilidade de crer na ressurreição de Cristo? Então o catecismo apresenta aí 3 pontos para essa resposta de como somos favorecidos com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos olhar para esses 3 pontos. Primeiro, antes disso, eu quero destacar algumas coisas em termos gerais daquilo que nós podemos aprender sobre essa ressurreição. Então vamos falar rapidamente sobre o significado da ressurreição. A ressurreição de Cristo, ela significa que a sua alma, glorificada pelo Pai, foi unida ao corpo, de modo que o corpo foi reanimado. Então a morte é uma separação da alma e do corpo, né? O corpo vai para o pó, né? Ele é sepultado, e a alma vai para Deus. Então há uma separação, a morte implica nessa separação. A ressurreição, a morte então, a alma glorificada de Cristo foi reunida ao seu corpo, agora sendo ressurreto, um corpo glorificado. Então o Senhor Jesus Cristo saiu da sepultura, não, por exemplo, como o filho da viúva de Naim que ressuscitou, ou Lázaro que ressuscitou. Ambos ressuscitaram, mas posteriormente eles morreram, né? Então ressuscitaram, mas ressuscitaram com o mesmo corpo, sem glória. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou com o mesmo corpo, porém glorificado. Então ele sai da sepultura glorificado. O corpo com o qual Cristo ressuscitou, então, era o mesmo corpo que tinha sido pregado na cruz, que tinha sido colocado na sepultura. Porém, agora, esse corpo, esse mesmo corpo, o corpo do nosso Senhor, não tinha mais as fraquezas, a mortalidade da carne, não podia mais, não morre mais, não pode mais morrer esse corpo. Então, era o mesmo corpo. Isso é evidenciado, que era o mesmo corpo, através de várias passagens. Uma delas, bem conhecida, é aquela que Tomé, duvidando que realmente o Senhor tivesse ressuscitado, disse: olha, eu só vou acreditar se eu colocar as minhas mãos lá no seu lado e ver as mãos dele, né? Então, quando o Senhor apareceu e Tomé estava no meio, então o Senhor disse, e logo disse a Tomé, é João 20, 27, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo,
mas crente. Então, obviamente, é o mesmo corpo, inclusive nesse caso, para corroborar, né, com a fé dos discípulos, para que não houvesse dúvidas, ainda guardou-se aqui as marcas dos ferimentos que ele sofreu para nos salvar. E outras passagens vão na mesma direção. Por exemplo, Lucas capítulo 24, versículos 39 e 40, diz assim: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito que não tem carne nem ossos, como vedes, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Ou seja, o Senhor Jesus disse: não só olhem, toquem em mim, para vocês saberem que não se trata de um espírito, de um tipo de fantasma ou coisa. Sou eu. Estou aqui, carne e ossos. Estou diante de vocês. Então, é um corpo. Um corpo glorificado, é verdade, mas é um corpo. Então, o Senhor Jesus Cristo quis deixar claro que era realmente um corpo e não uma mera aparição, uma imagem, uma visão, um espírito. Mas ele havia ressuscitado no mesmo corpo que ele possuía antes. Então, isso ficou bem evidente aí. Outras passagens, como Apocalipse 1,18 e Romanos 6,9, podem ensinar também sobre isso. A ressurreição de Cristo, ela então foi uma obra na qual o corpo glorificado é unido à alma glorificada, o mesmo corpo, e é uma obra realizada pelo Deus triuno. Então você vai ter passagens que vão dizer que o Pai ressuscitou, outras que dirão que o próprio Filho levantou-se dos mortos e outras que dirão que ele foi levantado dos mortos pelo poder do Espírito Santo. Então, é sem dúvida essa ressurreição uma obra do Deus triuno. Por exemplo, Atos 2:32, Pedro diz: a este Jesus Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Depois, por exemplo, João 10:18, ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, aí a implicação que ele vai reaver a sua própria vida, né? Poder para ressuscitar a si mesmo. E também como uma obra do Espírito Santo. Então, por exemplo, Romanos 8:11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então a ideia aqui é que o Pai, por meio do Espírito Santo, levantou o Cristo dentre os mortos e esse mesmo Espírito está em nós, então ele nos vivifica. Por isso confessamos no credo niceno que o Espírito Santo é vivificador, que ele dá vida. Né? Então as três pessoas estiveram envolvidas na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então veja, ele morreu na sexta, então não são 3 dias no sentido de 24 horas, né? Mas 3 dias, a morte e ressurreição, a morte dele englobou aí 3 dias. Então, ele morre na sexta, sábado ele permanece no túmulo e no domingo ele se levanta do túmulo. Tá? Então, ele ressuscitou no terceiro dia. E isso aconteceu tem duas razões, né, para o terceiro dia. Primeiro, sendo o terceiro dia, fica atestado que a sua morte, realmente ele morreu, fica atestado aí a sua morte. Mas ele não passa para o quarto, quinto, sexto, porque depois do terceiro dia, o corpo vai entrando no estágio de decomposição. Então, por exemplo, isso fica evidente quando a gente lê a história de Lázaro. A irmã de Lázaro diz: Senhor, já é o quarto dia, cheira mal. Então, porque já, depois de 3 dias, já começa ali esse processo a avançar. Então, o corpo de Jesus não deveria estar sujeito à decomposição. O salmo que eu li no início, Salmo 16, versículo 10, diz: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, isso tem a ver com
com isso que nós estamos vendo, ouvindo aqui. Né? Na morte não permitirás que o teu santo veja a corrupção. E Atos capítulo 13, falando sobre isso, vai citar o Salmo 16:10. E aí depois diz, porém aquele a quem Deus ressuscitou, no versículo 37 do mesmo capítulo, Atos 13, o 35 remete ao Salmo 16 e o 37 explica. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Então, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou o terceiro dia e não experimentou no seu corpo, que estava ali morto, não experimentou, o corpo do Senhor Jesus não experimentou o estado de decomposição. Mas, terceiro dia, ele se levantou dentre os mortos e saiu glorificado do túmulo. Então, que Cristo realmente ressuscitou dos mortos é um assunto da maior importância, porque nesse assunto se baseia a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, veja aí em sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 17 ao 19 diz: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, aqui o texto deixa claro, né? Duas implicações bem claras. Uma sobre a nossa salvação e uma sobre a nossa ressurreição. Então, se Cristo não ressuscitou, nós não seremos salvos, não estaremos salvos. E se ele não ressuscitou, também nós, ao morrer, nunca ressuscitaremos. Porque tanto a nossa salvação quanto a nossa futura ressurreição, caso morramos, né, antes da volta de Cristo, dependem da ressurreição de Cristo. Então, se ele não ressuscitou, seria vã. Totalmente a religião cristã seria uma das maiores tolices da história, poderíamos dizer. Mas o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, isso é o que nós confessamos. Então é um assunto importante. A ressurreição de Cristo é um fato bem atestado, há várias evidências a seu favor. Primeiro, ela foi predita no Antigo Testamento, por exemplo, Salmo 16:10. Foi predita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele anuncia isso, que ele vai ressuscitar. Então, lemos aqui nas últimas semanas várias passagens ele dizendo, olha, os homens vão me prender, vão me crucificar, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Os tipos do Antigo Testamento, muitos deles apontavam para isso. Por exemplo, o tipo, né, vamos dizer, José, foi dado como morto, mas depois ele aparece lá vivo. Né? Então, mesmo que ele não morreu, mas ele foi dado como morto. Então, é um tipo da ressurreição de Cristo, que realmente morreu, mas depois reapareceu. Outro caso, outra figura é a de Jonas. Então, por exemplo, Mateus, capítulo 12, versículo 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, ele ficou lá 3 dias, morto. Então, a imagem de Jonas no ventre do grande peixe é um tipo, né, 3 dias, um tipo de Cristo que ficou 3 dias e depois ressuscita. Então, essas imagens todas apontavam para ele desde o Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus Cristo falou em diferentes ocasiões aos seus discípulos que ele haveria de ressuscitar. Por exemplo, Mateus 27, 63, 64, disseram-lhe, Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Então aqui são os judeus falando com Pilatos, pedindo a Pilatos
para que colocasse guardas, porque ele diz, olha, Jesus ensinou aos seus discípulos que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então, várias passagens, por exemplo, Mateus 16, 21, ensinam isso. E agora os próprios inimigos estão dizendo, olha, ele disse que ressuscitaria no terceiro dia, então vamos colocar guardas para que não venha alguém roubar o corpo e depois diga que ele ressuscitou. E os soldados romanos estiveram lá, então tinha um grupo de soldados ali tomando conta do sepulcro, havia um selo para não ser violado, né? Uma pedra. Então tudo isso estava ali para garantir, vamos dizer assim, que ele permaneceria morto. Mas o Senhor Jesus Cristo ressuscitou o terceiro dia, e depois lemos que os soldados foram subornados para mentirem e não dizerem realmente o que havia acontecido. Dizerem que o corpo do Senhor Jesus Cristo tinha sido roubado. Além desse testemunho dos próprios inimigos, há o testemunho dos anjos. Então, Mateus 28, versículo 6, o anjo vai dizer, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Então, há o testemunho também dos anjos. E depois disso, lemos sobre muitas aparições do Senhor Jesus Cristo a diversas pessoas. A Maria Madalena, a outras mulheres, a Pedro, aqueles discípulos que estavam lá no caminho de Emaús, né? Depois aos discípulos na noite do domingo. Tomé estava ausente nessa noite, então ele apareceu aos demais discípulos. Depois, 8 dias depois, no outro domingo, né, ele apareceu de novo quando Tomé estava presente. Então, lemos agora um pouco sobre isso. Ele apareceu depois no mar de Tiberíades, quando os discípulos resolveram pescar, né, e aí ele apareceu lá. Depois ele aparece no final do livro de Mateus sobre a montanha lá na Galiléia, quando ele é assunto ao céu. Então, mais uma vez, ele aparece. O apóstolo Paulo diz que ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, quer dizer que a igreja estava reunida lá em Jerusalém e Cristo apareceu. Ele apareceu a Tiago, que era o irmão do Senhor, 1 Coríntios 15, 7. E, finalmente, ele apareceu também aos 11 lá no Monte das Oliveiras. Então, o Monte Galileia eu errei, não é a da Ascensão, foi outro momento. A Ascensão é no Monte das Oliveiras. Então, apareceu no monte 2 vezes, o Monte na Galileia e depois o Monte das Oliveiras. Quando ele foi, então, finalmente assunto aos céus. Então, o Senhor Jesus Cristo ressuscitado apareceu num corpo glorificado. E se você ler os relatos dessas aparições, perceberá que elas foram, a maioria delas ocorreu num domingo, e perceberá que a maioria delas envolveu uma refeição. O Senhor Jesus Cristo, por meio de comer com os seus discípulos, não o fez como se fosse uma necessidade, né? Para sobreviver tem que comer, mas o fez para mostrar aos seus discípulos que se tratava de um corpo real. Não era uma aparência, um fantasma, uma coisa parecida. Mas realmente havia um corpo ali. Então ele comeu, ele bebeu. Ele, com isso, mostrou aos seus discípulos que ele estava realmente vivo, né? E também isso remete a esses momentos de comunhão do Senhor com os seus discípulos, que nesse caso sempre estava ligado aí a alguma refeição. Então sentavam, comiam juntos, conversavam, se alegravam, davam graças, né? Lá numa das aparições, eles não reconhecem a princípio que é o Senhor, mas então quando ele deu graças, os olhos deles se abriram, eles viram, é o Senhor que está aqui conosco. Então é uma coisa simplesmente maravilhosa, né? Então, notamos também sobre esse corpo do Senhor ressuscitado que ele não estava sujeito, né, a certos impedimentos. Por exemplo, entrar num lugar que estava com as portas fechadas. Ele simplesmente entrou. Então tinha uma certa condição, novas condições nesse corpo ressuscitado, esse corpo glorificado.
nada podia lhe atrapalhar. E depois da sua ascensão aos céus, o Senhor ainda apareceu a Estevão, quando Estevão foi apedrejado, ele viu o Senhor assentado à direita de Deus Pai, e também o próprio apóstolo Paulo, né? Diz que o Senhor lhe apareceu e ele, como se fosse um abortivo, quer dizer, ele, bem depois, né? Fora de época, ele apareceu também a Paulo. Então, e o apóstolo João, lá no livro do Apocalipse, João viu o Senhor Jesus Cristo também em sua glória, em seu corpo glorificado. Então, essas aparições estão por todo o Novo Testamento, o registro dela, nos evangelhos, principalmente no final dos evangelhos, também em 1 Coríntios 15 você vai encontrar, e Apocalipse capítulo 1, 2 e 3. Tem aí descrições sobre o Cristo ressurreto. Há que notar também aqui que, sobre a ressurreição, que os discípulos, no final das contas, não tinham entendido muito bem, né? O Senhor tinha falado várias vezes e eles, depois que ele morreu, não compreenderam esse assunto da ressurreição, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então, eles se esqueceram ou eles não entenderam, eles não estavam preparados para essas aparições e algumas vezes até diz que eles ficaram meio que aterrorizados e alguns duvidaram, como Tomé. Então, houve essa dificuldade, mas à medida que o Senhor apareceu várias vezes, essa incredulidade foi lançada fora. E nós vamos agora observar, tendo feito essa visão panorâmica sobre a ressurreição, vamos observar esses 3 benefícios listados aqui em nosso catecismo. O primeiro benefício do fato que Cristo ressuscitou dentre os mortos é a nossa justificação. Então, ele, pela sua morte, pagou a penalidade pelo pecado, ele garantiu que nós fôssemos declarados como justos no tribunal de Deus, mas como a morte não tinha poder sobre ele para segurá-lo, porque ele não tinha pecado, então ele não poderia permanecer na sepultura. Ele ressuscitou. Então, a sua morte não teria sido de nenhum benefício para nós se ele não tivesse ressuscitado. Por isso que lemos lá 1 Coríntios 15, 17, que vai deixar bem claro, quando diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, pela sua ressurreição, primeiro, o Senhor ficou declarado, ficou evidenciado que ele é o Filho de Deus. Isso está lá em Romanos capítulo 1, versículo de número 4, quando diz: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então não é que ele se tornou Filho de Deus quando ressuscitou, mas que foi designado, foi declarado, evidenciou-se que quem ele é, que a morte não poderia contê-lo, que ele não tinha pecado. Isso se evidenciou por meio da sua ressurreição gloriosa. E Romanos, capítulo 4, versículo 25, diz, falando sobre Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, daí, poderíamos perguntar por quê? Qual é a relação entre a justificação e a ressurreição? A justificação não foi quando ele morreu? Por que está dizendo aqui que, ao ressuscitar, nós recebemos a justificação? A resposta é que a ressurreição foi necessária para que ele pudesse nos comunicar aquilo que ele conquistou na cruz. O perdão dos nossos pecados, a justiça perfeita. Então, aqui vale a pena observar o comentário de Gaspar Olevianus, um dos escritores do Catecismo de Heidelberg. Ele diz assim, abre aspas, o primeiro benefício é que a ressurreição de Cristo é para nós um testemunho seguro de que Deus nos considera justos.
Como São Paulo ensina, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, 17. Disto concluímos que Cristo, tendo ressuscitado, os crentes não mais permanecem em seus pecados. Não que não haja mais pecados neles, mas que estes foram perdoados e não são imputados a eles. Já foram colocados na conta de Cristo. Esse é o sentido aqui. Voltando. Pois visto que Cristo morreu, não por seus próprios pecados, mas pelos nossos, deve seguir-se que nenhum de todos os nossos pecados permanece que não tenha sido totalmente punido. Quer dizer, todos os pecados que nós cometemos e que ainda vamos cometer já foram punidos em Cristo na cruz. Volta para o Gaspar Olevianos. Permanece que não tenha sido totalmente punido e pago, pois todos foram lançados sobre o corpo de Cristo. Caso contrário, Cristo não poderia ter surgido, pois ainda resta um pecado. O salário do pois aonde resta pecado, o salário do pecado permanece, a saber, a morte. Ou seja, se ainda temos que pagar por algum pecado, nós iríamos morrer, porque um só pecado nos lançaria no inferno. Mas Cristo pagou por todos os nossos pecados. E o fato de que ele ressuscitou dentre os mortos significa que a obra dele foi aceita, que a morte não tem poder sobre ele porque ele não tem pecado. Ele morreu pelos pecados dos outros. Significa que Deus aceitou, a justiça de Deus foi satisfeita, que Deus aceitou o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele ressuscita. Se ele não ressuscita, nós teremos, por assim dizer, um mártir, alguém que morreu para o nosso benefício, mas não teremos um salvador. Porque o sacrifício dele, então, significa que não tinha sido aceito, né? Então, ele morreu e não ressuscita, mas ele morreu e ressuscitou. É uma garantia de que os nossos pecados todos foram perdoados e que nós fomos declarados por Deus como justos. Então, vamos de novo, Romanos 4, 25, falando de Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, quando ele ressuscita, sabemos que realmente somos justos diante de Deus, fomos declarados como justos por causa da obra de Cristo. Deus aceitou o sacrifício do Senhor Jesus Cristo a nosso favor. Então, esse é o primeiro benefício. Quando você confessa no domingo que ele morreu, foi sepultado, desceu ao inferno e ressurgiu ao terceiro dia, você está reconhecendo essa maravilhosa verdade que a ressurreição de Cristo tem como implicação o fato de que Deus declarou você como justo diante dele. Como Olevianos disse, não é que você não tenha mais pecado, mas é que os pecados não são mais imputados a você. É lógico que quem é salvo não haverá de querer pecar para dizer, eu pequei, meus pecados estão perdoados, posso pecar à vontade até o final da minha vida. Isso seria uma evidência da falta de salvação, porque a ressurreição de Cristo não tem só como implicação a justificação. Não é só que eu me torno justo, não é só que eu tenho perdão dos pecados. Tem outras implicações. A saber, a segunda implicação é essa: a nossa ressurreição e santificação. Vamos voltar ao catecismo e ver o que diz lá. Olha o que diz. Como somos favorecidos com a ressurreição de Cristo? Primeiro, pela ressurreição ele venceu a morte para nos tornar participantes da justiça que ele conquistou para nós pela sua morte. Então aqui pense principalmente em Romanos 4, 25, que eu acabei de ler. Segundo, pelo seu poder, nós também somos ressuscitados para uma vida nova. Então, é isso que estamos vendo agora. Segundo benefício, essa ressurreição espiritual para uma vida nova, que implica em uma vida santa. Então, a morte de Cristo não é um mero... A morte e a ressurreição não é um mero processo judicial que nós podemos descansar, já está resolvido, né? Assim, não tem mais nenhuma implicação. Quando Cristo nos concede a justiça, que é o fruto da sua morte e ressurreição, nós agora
que temos a justiça dele vestindo-nos, cobrindo a nossa vergonha diante de Deus, devemos experimentar o poder dessa justiça. Então, uma coisa é Deus dizer, numa imagem de tribunal, você, com base no que meu filho fez, é declarado justo. Quer dizer que toda a sua dívida foi perdoada e você é considerado uma pessoa perfeita aos olhos de Deus. Mas a implicação disso é que agora você tem que viver. O poder dessa justiça deve ser visto na sua vida. Isso quer dizer, nós estávamos mortos em nossos pecados e em Cristo nós levantamos da morte para a vida. Nós ressuscitamos espiritualmente. Essa vivificação da morte para a vida acontece por meio do poder do Espírito Santo. Então, nós somos regenerados. E só que essa regeneração é o início então dessa vida, mas a santificação é o continuar dessa vida. Então, nós somos regenerados pelo poder de Cristo. Então, isso implica na morte do velho homem e na vida do novo homem. Implica em deixar os feitos do velho homem e revestir-se dos feitos do novo homem. Então, pelo poder da morte de Cristo, nós fomos santificados. Fomos feitos novas criaturas. E essa nova vida que nós temos agora, pelo poder da ressurreição de Cristo, vivos para Deus, mortos para o pecado. Lembre-se, fomos crucificados, mortos e sepultados com Cristo. Morremos para o pecado, mas ressuscitamos com Ele. Ressuscitamos para uma nova maneira de viver. Isso é a segunda parte da nossa santificação. A primeira é que fomos santificados em Cristo na sua morte. Todos os pecados perdoados. Mas agora ressuscitamos para uma nova vida e temos que viver de acordo com essa nova vida. De novo, vale a pena ler o comentário do Gaspar Olevianos sobre este assunto. Ele diz, abre aspas, o outro benefício é a vivificação do novo homem. Assim como Cristo, pela sua ressurreição dos mortos, foi declarado justo e livre de todos os nossos pecados, e foi ao mesmo tempo vivificado pelo poder de Deus, assim também aquele que é conduzido pelo mesmo poder de Deus, a verdadeira fé em Cristo, porque a fé é produzida pela mesma onipotência de Deus, pela qual Jesus ressuscitou dos mortos, é declarado livre de todos os seus pecados e justo em Cristo. Essa é a primeira parte. E juntamente com ele, é vivificado para a vida eterna. Essa é a segunda parte. Além disso, a ressurreição de Cristo é uma garantia de que seremos capazes de permanecer firmes e perseverar até o fim na fé que recebemos por seu poder. E que não nos afastaremos dele, pois como Cristo não morre mais, né? Então Cristo morreu, mas ele não pode morrer mais, mas vive uma vida que nunca pode cessar, nem ser destruída. Então, Romanos 6,10 vai deixar isso aí bem claro, né? Vamos aqui, Romanos 6,10. Pois quanto a ter morrido, falando de Cristo, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Aí o apóstolo completa, diz no versículo 11, assim também vós. Considerai-vos mortos para o pecado, quer dizer, para sempre, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, também para sempre. Ou seja, Cristo morreu, ele não pode morrer de novo. Ele morreu uma vez. O laço foi arrebentado, ou seja, ele tomou sobre si os nossos pecados e esses pecados não podem voltar sobre ele, não voltam. Ele morreu apenas uma vez e agora vive para Deus. E unidos a ele, nós morremos para o pecado, quer dizer, a condenação, a punição, as consequências do pecado, as consequências eternas do pecado e todo o poder do pecado, nós morremos para o pecado e agora devemos viver para Deus. Ainda estamos tendo que lidar com a presença do pecado, pois estamos nesse mundo, não fomos glorificados ainda, diferente de Cristo, né? Mas essa luta agora é a luta da santificação, para mortificar o pecado e viver cada vez mais
para Deus. Voltando para o Gaspar Olevianos. Assim também, aqueles que são enxertados em Cristo pela fé recebem dele uma vida espiritual, que é operada pelo Espírito Santo que habita em Cristo e neles. Uma vida que nunca pode ser extinta, nem mesmo quando o corpo e a alma estão separados um do outro. Ou seja, mesmo quando você morrer, essa vida espiritual permanece. Desde então, a vida de Cristo começou nos crentes, uma vida de tal tipo e caráter que nunca chegará ao fim. Então eles devem ter certeza de que ele a levará à perfeição. Então, quando nós fomos salvos, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Morremos para o pecado, porque esses pecados já foram condenados em Cristo. O poder do pecado foi quebrado na nossa vida e agora vivemos em Cristo para Deus, pelo poder do Espírito Santo. Uma nova vida. E agora devemos mortificar os feitos desse antigo homem e revestir-nos dos feitos do novo homem, até que a obra que Cristo começou, a vida que ele colocou em nós, chegue à sua completa aplicação, né? Em que aí então seremos tirados da presença do pecado e nunca mais cometeremos nenhum pecado quando nós formos transformados e obtivermos corpos glorificados. Isso nos leva ao último benefício, que é a nossa glorificação. Cristo tornou-se o nosso fiador, ele pagou a penalidade da nossa culpa e a sua ressurreição é para nós então um penhor, uma garantia de certeza de que os nossos corpos, depois de serem submetidos à morte temporal, irão, em virtude da ressurreição de Cristo, um dia ser restaurados do pó e obter essa glória, a glória de um corpo glorificado, assim como Cristo ressuscitou dos mortos com seu corpo glorificado. Por isso que em 1 Coríntios 15, 20 e 21, menciona que lá Cristo é chamado de as primícias dos que dormem. Então a primícia era o primeiro fruto da lavoura que a pessoa oferecia a Deus. Ele era santificado como uma primícia do campo e oferecido a Deus. O Deuteronômio 26 fala sobre isso. Assim também, Cristo ele é a primícia dos que morrerem. Né? Todos que morrerem, para eles, ele é a primícia. Por quê? Porque ele é a primeira parte de uma grande quantidade, ele é o primeiro a receber essa ressurreição gloriosa. Então, se o cabeça recebe, todo o corpo receberá. Então, há uma dupla ressurreição no final do mundo. Uns ressuscitarão para a vida eterna, que é uma ressurreição abençoada, gloriosa, e outros ressuscitarão para um julgamento e morte eterna. Então, quem está agora, quem morre sem Cristo, está sofrendo, porém sem o corpo, está sofrendo na sua alma. Mas quando Cristo voltar, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a morte eterna, para sofrer não só no seu corpo, não só na sua alma, mas também no seu corpo. Então sofrerão em corpo e alma durante toda a eternidade por rejeitarem essa tão grandiosa e gloriosa salvação prometida em Cristo Jesus. Então, mais uma vez, vamos encerrar com as considerações do Gaspar Olevianos. O terceiro benefício é que a ressurreição de Cristo é para nós uma garantia segura de que nossos corpos também ressuscitarão para a vida eterna. Pois visto que não somente nossas almas, mas também nossos corpos são membros de Cristo, seria prejudicial ao corpo de Cristo permitir que seus membros permanecessem para sempre na morte. Ou seja, o nosso corpo. Né? Portanto, segue-se que pelo mesmo Espírito pelo qual o corpo de Cristo ressuscitou dos mortos e que habita agora em nosso corpo, seremos ressuscitados dentre os mortos.
Romanos 6, versículos 8 e 11 falam sobre isso. E será feito semelhante ao corpo glorioso de Cristo, com completa vitória sobre o pecado e a morte, e em perfeita justiça e glória. Portanto, a feliz e abençoada ressurreição de nossa carne e a subsequente imortalidade já nos foi decretada por Deus, pois ele ressuscitou nosso mediador dentre os mortos. Então, que boa notícia, né? Cristo morreu por nós. Cristo ressuscitou por nós. E a ressurreição dele é uma garantia da nossa salvação. Podemos ter absoluta certeza. Se nós realmente confiamos em Cristo, ao ler sobre sua ressurreição, devemos ter a certeza do Evangelho. Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Eu fui declarado justo perante Deus. A justiça dele cobre a minha vergonha. A justiça dele me torna perfeito aos olhos de Deus. Estou salvo eternamente em Cristo Jesus. Morri para o pecado. Ressuscitei para uma nova vida em Deus. Mas a segunda implicação da ressurreição de Cristo é que agora, nessa nova vida, eu sou chamado a uma nova maneira de viver. A ressurreição de Cristo me diz: você é uma nova criatura. Você é um novo homem, uma nova mulher. Tem que viver de uma maneira diferente. Então, morrer como morto para o pecado, morto para o pecado e vivo para Deus, para agradar a Deus, para fazer a sua vontade. Por fim, como vimos, a ressurreição de Cristo é uma doce garantia de que mesmo que se nós tivermos que morrer na nossa vida, né, se Cristo não vier até lá e nós morrermos antes da volta de Cristo, no dia final ouviremos a trombeta soando, a voz do arcanjo. Ouviremos a ordem do Senhor nos dizendo para levantarmos do túmulo corpo e alma para vivermos para Deus eternamente. Então, mesmo para aqueles que agora estão sofrendo imperfeições no seu corpo, doenças, dores, e algumas pessoas estão talvez bem próximos da morte, né? Pessoas doentes no hospital, outras pessoas que são pegas um pouco rapidamente, né? Como alguma coisa, como a pandemia desse momento. Mas a boa notícia é que nós não devemos temer a morte. Voltamos ao dia do Senhor de número 1. Qual o seu único consolo na vida e na morte? Que eu não pertenço a mim mesmo, mas é o meu fiel Salvador, Jesus Cristo. E pagou completamente por todos os meus pecados. Você tem essa confiança? Você confia no Senhor Jesus Cristo? Você pode dizer com toda a confiança: Ele é o meu Salvador. Eu morri com Ele para o pecado. Eu ressuscitei com Ele para uma nova vida. Deus me declarou justo. Eu agora vivo uma nova vida. E se eu morrer, mesmo que seja a pior morte possível, eu não temerei. Porque um dia eu ressuscitarei para a vida eterna. Se eu morrer agora, minha alma vai estar com Cristo. Mas no futuro, Cristo fará com que minha alma seja unida novamente ao meu corpo. Não ao corpo de fraquezas de agora, de doenças e imperfeições, mas um corpo perfeito, um corpo não mais sujeito às corrupções, consequências do pecado, um corpo para glorificar a Deus eternamente. Quem não tem essa esperança pode ser famoso, pode ter muito dinheiro, pode ter muito conhecimento, pode ter prazeres temporais, mas a Bíblia diz que é a pessoa mais miserável desse mundo. Porque se você não tem um consolo para a morte, você não pode viver bem. É como se lá no final da estrada você soubesse: não, estou frito, não vai ter jeito de escapar. Mas quem olha para o final e vê os braços amorosos de Cristo,
sabe que será recebido por Ele, sabe que Ele é o consolo na vida e na morte, não teme, fica tranquilo. Pertenço a Deus. Não porque eu sou bom, não porque eu sou perfeito, não porque eu sou melhor, não. Mas porque eu confio em Cristo. Você confia em Cristo, então você tem essa esperança. Você não confia em Cristo, não tem certeza de sua salvação, o que será de sua alma? O que será do seu corpo por toda a eternidade? Sem Cristo, você só conhecerá a dor, o sofrimento e a angústia. Mas com Cristo você conhecerá a bem-aventurança eterna. Coloque sua confiança em Cristo. Espera nele. Coloque ele como consolo de sua vida e você experimentará a alegria da salvação. Vamos encerrar a nossa lição de hoje. E Deus abençoe a todos vocês, que Ele fortaleça a todos vocês. Hoje à tarde, se o Senhor assim permitir, estaremos nos reunindo para ouvir a pregação da palavra do Senhor. Estamos numa série de pregações no livro de Provérbios, aprendendo sabedoria sobre diversos temas, e o tema de hoje é sobre a beleza. Tem um provérbio que é um pouco cômico, vamos dizer assim, né? É o Provérbios 11:22. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Vamos ver o que a Bíblia ensina sobre beleza, observando o ensino e a sabedoria deste provérbio. Hoje, às 16 horas, no auditório do Blue Tree Towers, Anália Franco, na zona leste de São Paulo. Você que não congrega em nenhum lugar, está assistindo, talvez assistindo até em outro momento, é nosso convidado para estar ali, cultuando a Deus, ouvindo a sua palavra. Bom, espero ver todos os membros e catecúmenos da igreja hoje à tarde, às 16 horas, para mais este culto ao Senhor nosso Deus. Nós vamos orar. Encorajo vocês a lerem esse texto agora na hora do almoço, né, com suas famílias, a orarem a respeito da pregação, pedindo ao Senhor preparar o nosso coração e à tarde estejamos juntos. Vamos orar. Pai celestial e eterno, nós te agradecemos por essa manhã, por esse estudo, que o Senhor nos conceda a sua graça de sempre colocarmos nossa confiança em Cristo, na certeza de que a ressurreição dele tem muitas implicações para a nossa vida. Abençoa para que a nossa fé seja frutífera, que nós venhamos sempre a perceber essas implicações e a viver à luz delas, com confiança e fé em Cristo, e que o Senhor também abençoe, que hoje à tarde estejamos reunidos para cultuar o teu nome, e o Senhor derrame sobre nós a tua graça e a tua bênção. Oramos e pedimos essas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, saudações a Carla e ao Vanedson também conosco. Deus abençoe a todos vocês. Permitindo o Senhor, hoje à tarde nos veremos e também no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Vamos chegar ao dia do Senhor, de número 18. Deus conceda a todos vocês a sua graça e a sua paz.